Imagine um foguete prestes a romper os céus, carregando os sonhos e ambições da humanidade. Tudo está no lugar. A Apollo 12 está pronta para sua missão histórica à Lua. Mas então, algo surpreendente e inexplicável acontece. 2 raios poderosos atingem a nave em questão de segundos. Coincidência? Ou um sinal de forças além da nossa compreensão? O que deveria ser uma missão perfeitamente calculada transforma-se em um momento de puro caos, com alarmes disparando, sistemas falhando, e a tripulação em uma situação desesperadora. Seria este o fim? Ou havia algo mais, algo invisível, guiando os astronautas naquele instante crucial? A decisão que veio a seguir é uma das mais ousadas da história da exploração espacial. Mas por que, em meio ao que parecia ser uma catástrofe iminente, tudo voltou ao normal de forma quase milagrosa? Seria apenas sorte? Ou estamos diante de um mistério que a ciência ainda não consegue explicar? Prepare-se para descobrir a história por trás desse incidente enigmático que desafia a lógica. E isso é só o começo. Vamos começar. Um incidente com raio. Durante a missão Apollo 12, a nave foi atingida por raios 2 vezes em 30 segundos, levando a uma decisão crítica sobre o lançamento. Imagine a escuridão dos céus prestes a ser rompida pelo foguete mais poderoso já criado pela humanidade, a Apollo 12. O rugido dos motores preenche o ar, e em questão de segundos, a nave está subindo em direção ao espaço. Mas, de repente, o inesperado acontece. Em um raro e impressionante golpe do destino, 2 raios atingem a nave com uma precisão quase sobrenatural, um logo após o outro, em menos de 30 segundos. Dentro do módulo, as luzes de alerta acendem como se algo terrível estivesse para acontecer. O painel de controle brilha com sinais confusos e descontrolados. Tudo ao redor parece estar desmoronando. A tripulação fica suspensa por um momento, em meio à incerteza, enquanto o centro de controle na Terra, igualmente perplexo, tenta desesperadamente avaliar o que fazer. A missão deveria ser abortada? Ou seguir em frente? No meio desse caos, o comandante, Charles Pat Conrad, mantém uma calma surpreendente. Como se fosse guiado por algo além da lógica ou dos dados, ele toma a decisão mais ousada de todas: continuar. Contra todas as probabilidades, em meio a um cenário tão misterioso quanto o próprio universo, os sistemas começam a se estabilizar, como se o próprio foguete estivesse desafiando as forças da natureza. O que parecia uma catástrofe iminente se dissolve, e a Apollo 12 segue sua jornada rumo à Lua, deixando para trás a estranha sensação de que o espaço guarda segredos que nem mesmo a ciência pode prever. 2 objetos estranhos. Enquanto se aproximavam da Lua, a tripulação avistou objetos coloridos e brilhantes, inicialmente considerados detritos do módulo lunar. Imagine estar no espaço, navegando em direção à Lua, um lugar onde poucos humanos já pisaram. Tudo parece correr conforme o planejado, mas então, pela janela da nave, algo completamente inesperado chama a atenção da tripulação. Objetos brilhantes e coloridos, flutuando no vazio, começam a passar rapidamente pela visão dos astronautas. Ninguém sabe exatamente o que são. No início, os controladores da missão na Terra acreditam que podem ser simples detritos do módulo lunar, pedaços da nave que se soltaram durante a desacoplagem. Mas os astronautas sabem que há algo estranho nisso. Esses objetos não se comportam como qualquer detrito comum. Eles não estão apenas flutuando, parecem estar se movendo com propósito, quase como se estivessem vivos, desafiando a lógica. A tripulação fica em silêncio por um momento, tentando compreender o que vê. As luzes desses objetos brilham intensamente contra a escuridão infinita do espaço. Eles estão tão próximos da Lua, e ainda assim, essas figuras misteriosas os rodeiam, quase como se estivessem observando, monitorando seus movimentos. Seriam apenas pedaços inofensivos de metal, ou algo muito mais enigmático, algo que não pode ser facilmente explicado. Naquele momento, a tripulação e a Terra se perguntam: o que mais está lá fora, esperando ser descoberto? Antes do tópico número 3, que tal você conferir se já é inscrito? Inscreva-se agora. Se você curte esse tipo de conteúdo, aproveite para curtir e apertar o sininho. Vamos continuar. 3. Pouso do Curiosity. A sonda Curiosity fez pouso em Marte e capturou imagens que mostram objetos enigmáticos no horizonte, levantando teorias sobre sua natureza. Após uma jornada de 8 meses pelo espaço, o momento mais esperado finalmente chega: o pouso da sonda Curiosity em Marte. Tudo está preparado para que a NASA receba as primeiras imagens em alta resolução do solo marciano. O clima é de euforia no centro de controle, até que algo incomum aparece nas fotos. No horizonte vermelho e desolado de Marte, surgem formas misteriosas. 2 objetos brilham à distância, movendo-se de forma estranha, como se estivessem espreitando. Seriam simples sombras de rochas? Reflexos da câmera? Ou algo mais?
A curiosidade e a tensão aumentam. Teorias começam a circular. Alguns acreditam que poderiam ser apenas pedaços de detritos da própria sonda, jogados ao vento. Outros, porém, questionam como esses objetos poderiam estar ali, movendo-se de maneira tão peculiar, quase inteligente. Enquanto Curiosity continua sua missão, os cientistas não conseguem afastar a sensação de que, talvez, a sonda não esteja sozinha em Marte. O que mais essas terras vermelhas escondem? E o que, ou quem, poderia estar observando Curiosity, escondido nas sombras de um planeta inexplorado? 4. Análise de imagens. Cientistas questionaram a autenticidade das imagens da Curiosity, sugerindo que poderiam ter sido alteradas digitalmente. Quando as primeiras imagens enviadas pela sonda Curiosity chegam à Terra, elas são recebidas com entusiasmo. No entanto, à medida que os cientistas começam a examiná-las, algo parece fora do lugar. Havia algo nos detalhes, algo que não fazia sentido. E se essas imagens, que mostravam misteriosos objetos no horizonte de Marte, não fossem exatamente o que pareciam? Os questionamentos começam. Alguns especialistas em imagens digitais sugerem que os objetos estranhos poderiam ter sido adicionados posteriormente, manipulados para parecerem mais misteriosos. Alguém estaria tentando esconder algo, ou seria apenas uma falha nos sistemas? Com a tecnologia atual, eles sabem que modificar uma imagem não é impossível. Bastam alguns cliques, alguns ajustes na luminosidade e, de repente, uma simples pedra pode se transformar em algo muito mais intrigante. No entanto, a ideia de que essas fotos poderiam ter sido alteradas levanta mais perguntas do que respostas. Se não eram detritos ou fenômenos naturais, o que seriam? E, mais importante, por que alguém tentaria manipular essas imagens? O que estava realmente acontecendo em Marte naquele momento? 5. Avistamentos de OVNIs. Durante a missão do ônibus espacial Discovery, foram avistados objetos se movendo de forma independente, gerando especulações sobre sua origem. Durante uma das missões mais rotineiras do ônibus espacial Discovery, algo completamente inesperado acontece. Enquanto a tripulação realiza suas operações padrão, as câmeras externas capturam algo que ninguém estava esperando. No vasto e silencioso espaço, objetos começam a passar voando perto do ônibus espacial, mudando de direção de forma impossível para qualquer objeto comum. A princípio, os astronautas pensam que são apenas pedaços de lixo espacial, uma ocorrência comum em órbitas tão altas. Mas esses objetos não se comportam como simples detritos. Eles fazem curvas inesperadas, aceleram e desaceleram, como se tivessem um propósito, como se estivessem sendo controlados por algo ou alguém. O movimento independente e estranho desses objetos deixa os especialistas intrigados. Comparações são feitas com outros encontros misteriosos em missões espaciais anteriores, como o famoso incidente da missão STS-48, em que algo muito parecido foi visto. Um objeto que parecia mudar de direção de forma abrupta, como se estivesse sendo guiado por uma inteligência invisível. Seriam esses objetos simples fenômenos espaciais ou algo muito mais profundo e desconhecido? A tripulação do Discovery só poderia observar, enquanto esses misteriosos viajantes do espaço pareciam executar suas próprias manobras, sob a sombra de um segredo que ainda não foi revelado. 6. Explicação de partículas de gelo. A NASA afirmou que os objetos avistados eram partículas de gelo, mas a trajetória dos objetos gerou mais dúvidas. Após os avistamentos enigmáticos durante as missões espaciais, a NASA surge com uma explicação que poderia soar como um alívio, mas que, na verdade, levanta ainda mais interrogações. Afirmam que os objetos avistados eram simplesmente partículas de gelo, desprendidas da própria nave durante as manobras. Essa explicação, no entanto, é como um véu que cobre um mistério ainda mais profundo. Essas partículas de gelo, geradas pela vibração dos motores, eram, supostamente, reflexos da luz do Sol, brilhando e girando no vazio do espaço. Mas como poderia algo tão comum parecer tão extraordinário? Além disso, a trajetória dos objetos desafiava a lógica. Por que partículas de gelo estariam se movendo em direções tão variadas e inesperadas? Elas não deveriam flutuar aleatoriamente para longe da nave, mas, ao contrário, pareciam se comportar como se tivessem suas próprias vontades. Com cada nova informação, as teorias aumentavam. Se realmente eram apenas partículas de gelo, por que elas se moviam de forma tão estranha? Essa explicação da NASA parecia insuficiente, e uma nova pergunta começou a rondar a mente dos cientistas e entusiastas do espaço. Poderia haver uma inteligência oculta, ou uma força desconhecida, por trás desses objetos, manipulando-os como se fossem marionetes em um palco galáctico. O mistério permanecia, envolto em camadas de gelo e segredos do cosmos. 7. Planetário distante. Um planeta a 63 anos-luz da Terra revelou sinais de metano em sua atmosfera, sugerindo possíveis formas de vida. Imagine um mundo distante,
tão longe que a luz da sua estrela leva impressionantes 63 anos para chegar até nós. Esse planeta, orbitando uma estrela brilhante, despertou a curiosidade dos cientistas, que estavam ansiosos para descobrir seus segredos. Quando os astrônomos começaram a analisar a atmosfera desse planeta enigmático, algo surpreendente apareceu. Sinais de metano, um gás que, na Terra, está associado à vida. A descoberta do metano foi como encontrar uma pista em um mistério intergaláctico. O metano pode ser produzido por processos biológicos, como aqueles gerados por vacas e porcos aqui na Terra. Mas também pode surgir de atividades geológicas. Essa dualidade deixava os cientistas em um dilema. Seria possível que existissem formas de vida, talvez até seres inteligentes, em um lugar tão remoto? Ou seria apenas um fenômeno natural, sem a mão de criaturas vivas? Enquanto as análises continuavam, a excitação crescia. O planeta parecia ter uma atmosfera que, assim como a nossa, poderia suportar algum tipo de vida. No entanto, a grande diferença estava na proximidade do planeta com sua estrela, que o colocava a uma temperatura escaldante de 1000 graus Celsius. Essa temperatura extremada tornava a existência de vida semelhante à nossa praticamente impossível. Mas, e se houvesse formas de vida que se adaptaram a essas condições hostis? Essa pergunta deixava os cientistas em um constante estado de alerta. Poderia haver organismos desconhecidos, que florescem em meio ao calor e à pressão. Cada nova descoberta nesse mundo distante alimentava a imaginação, mantendo vivos os mistérios que a vastidão do universo ainda tinha a oferecer. 8. Hexágono em Saturno. A sonda Voyager descobriu uma forma hexagonal no polo norte de Saturno, que mais tarde foi estudada pela sonda Cassini. No vasto e impressionante reino do nosso sistema solar, a sonda Voyager fez uma descoberta que deixou todos intrigados: uma formação hexagonal perfeita no polo norte de Saturno. Imagine um gigantesco labirinto de 6 lados flutuando em meio às nuvens gasosas do planeta. Essa estranha forma geométrica é tão única que não há nada igual em todo o sistema solar. A princípio, os cientistas pensaram que essa figura poderia ser apenas uma curiosidade atmosférica, um padrão climático sem grande importância. Mas ao longo do tempo, o interesse pela estrutura cresceu, e a sonda Cassini, que chegou a Saturno anos depois, começou a estudar o hexágono com detalhes impressionantes. O que se revelou foi ainda mais fascinante. Esse hexágono não era apenas uma ilusão ótica. Parecia se mover de maneira quase mágica, mantendo sua forma por décadas sem qualquer alteração perceptível. A incrível estabilidade dessa estrutura levantou questões intrigantes. O que poderia estar por trás desse fenômeno? Os cientistas começaram a se perguntar se havia uma força desconhecida ou até mesmo uma inteligência organizadora por trás do hexágono. As nuvens que dançavam ao redor pareciam seguir um padrão misterioso, como se houvesse uma coreografia cósmica acontecendo no polo norte de Saturno. Os mistérios continuaram a se acumular, enquanto os cientistas tentavam decifrar a natureza desse hexágono enigmático. Com cada nova observação, a dúvida permanecia. Seria apenas uma curiosidade da natureza ou havia algo mais profundo e inexplicável por trás dessa magnífica formação? As respostas estavam lá fora, mas o vasto espaço ainda guardava seus segredos, desafiando a curiosidade humana. 9. O mistério das mirtilos em Marte. A sonda Opportunity encontrou pequenas esferas na superfície marciana, gerando perguntas sobre sua origem e formação. Quando a sonda Opportunity pousou em Marte, os cientistas estavam prontos para explorar o terreno vermelho e rochoso, mas o que ela encontrou surpreendeu a todos. Espalhadas pela superfície, como se fossem pequenas esferas perfeitas, havia misteriosas pedras esféricas, que logo foram apelidadas de mirtilos marcianos. Elas eram de uma cor diferente de tudo ao redor, destacando-se no solo árido e alaranjado do planeta. Essas pequenas esferas pareciam ter sido colocadas ali por alguma força desconhecida. De onde vieram? Como se formaram? Seriam vestígios de antigos processos geológicos ou algo mais misterioso, talvez até artificial? Os cientistas tentavam decifrar o quebra-cabeça, mas as respostas não vinham com facilidade. Enquanto alguns sugeriam que os mirtilos eram formados por antigos processos de erosão ou deposição, outros se perguntavam se poderiam ser sinais de atividade que ia além da geologia conhecida. O que mais intrigava era como essas esferas estavam distribuídas, quase como se tivessem sido espalhadas deliberadamente. As perguntas se acumulavam. Poderia algo ou alguém ter moldado essas pequenas esferas? O mistério dos mirtilos continua a intrigar até hoje, levantando teorias que vão desde a formação natural até possibilidades de interferência desconhecida. Marte, o planeta vermelho, sempre guardou segredos, e essas estranhas esferas escuras são apenas mais uma peça nesse enigma fascinante, que nos faz perguntar: o que mais está esperando para ser descoberto? 10. Comportamento dos objetos. Alguns avistamentos foram comparados a lixo espacial,
mas o movimento peculiar dos objetos gerou teorias alternativas. Durante várias missões espaciais, algo peculiar chamou a atenção dos astronautas e cientistas em solo. Objetos estranhos, aparentemente pequenos e insignificantes, surgiam do nada, flutuando ao redor das naves e estações. Para muitos, era fácil descartá-los como simples pedaços de lixo espacial, fragmentos soltos que vagavam pelo vazio. Mas havia algo que não se encaixava. Esses objetos não se comportavam como esperados. Eles não seguiam trajetórias previsíveis, como fariam detritos comuns empurrados pela força da nave ou pela gravidade. Pelo contrário, moviam-se de maneiras misteriosas, mudando de direção de forma abrupta, como se fossem controlados por algo ou por alguém. Eles pareciam ter uma intenção, uma inteligência por trás de cada movimento. Alguns especialistas sugeriram que o impacto dos propulsores das naves poderia ser o responsável, mas a explicação não satisfazia a todos. Porque esses objetos estavam se movendo em direções tão distintas, como se tivessem vontade própria. E mais importante, porque alguns pareciam até contornar obstáculos, em trajetórias que desafiavam as leis conhecidas da física espacial. A verdade por trás desses estranhos movimentos continua a ser debatida. Seriam apenas coincidências, fenômenos naturais que não compreendemos completamente? Ou seriam evidências de algo muito maior, algo que nos observa nas profundezas do espaço? A resposta permanece fora de nosso alcance, escondida entre as estrelas e o mistério desses objetos enigmáticos que desafiam as expectativas e a compreensão. 11 Mistérios não resolvidos. Muitos fenômenos observados durante as missões espaciais permanecem inexplicáveis, continuando a fascinar cientistas e entusiastas do espaço. Em cada missão espacial, os cientistas e astronautas buscam respostas para questões fundamentais sobre o universo. Mas, para cada mistério resolvido, surgem novos enigmas que desafiam até as mentes mais brilhantes da NASA. Fenômenos inexplicáveis, avistamentos estranhos e eventos que fogem à lógica continuam a aparecer, deixando perguntas sem respostas. Esses mistérios se acumulam ao longo dos anos, como peças de um quebra-cabeça cósmico que não parece ter fim. Por que naves são atingidas por raios de forma tão incomum? O que realmente são os objetos que passam voando por módulos espaciais e sondas, mudando de direção de maneira inexplicável? E aqueles sinais de metano em planetas distantes, poderiam realmente indicar formas de vida além da Terra? A NASA oferece teorias e explicações, mas muitos desses fenômenos permanecem envoltos em dúvida. Cada descoberta abre caminho para mais perguntas, e o universo, vasto e cheio de segredos, parece estar sempre um passo à frente da nossa compreensão. A ciência avança, mas os mistérios permanecem, como lembretes de que, por mais que saibamos, há muito mais a descobrir. O espaço continua a fascinar, não apenas pelo que sabemos, mas pelo que ainda não podemos explicar. E assim, mesmo com toda a tecnologia, conhecimento e esforço humano, o espaço continua a nos presentear com enigmas que desafiam nossa compreensão. Missões bem-sucedidas, descobertas impressionantes, mas também fenômenos que simplesmente não conseguimos explicar. Desde objetos misteriosos que parecem desafiar as leis da física até sinais de que pode haver algo mais além do que conhecemos, os mistérios do universo permanecem. A cada nova missão, acreditamos estar um passo mais perto de desvendar esses segredos, mas o cosmos, vasto e impenetrável, sempre nos surpreende. As perguntas continuam, e as respostas ainda estão além das estrelas. No final, a maior lição que o espaço nos ensina é que, por mais que descubramos, sempre haverá algo mais a ser explorado, e essa talvez seja a verdadeira beleza do universo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente o que achou mais intrigante e se inscreva no canal para não perder nenhum mistério do espaço. Tem muito mais por vir.